Fala galera, bora para mais um vídeo, mais um react aqui depois dessa derrota cachapante que o Vasco sofreu pro Flamengo, né? Foi uma verdadeira humilhação. O Vasco não merecia passar por isso. A maior goleada de todos os tempos aí entre as duas equipes. E a sensação que eu tive assistindo o jogo, pelo menos foi a minha, é que se o Flamengo não tira o pé, teria sido mais de 6. Momento do jogo ali em que o Flamengo começou a tocar a bola de um lado para o outro. E mesmo nesses toques de bola de um lado para o outro, o time do Vasco estava vendido em campo. É aquilo, né? Troca de treinador em meio à temporada, em meio ao Campeonato Brasileiro. É a pior cagada que um time pode fazer, cara. Independente. É a pior merda que pode fazer um time nesse período aí. E o Vasco fez, agora vai ter que arcar aí com as consequências. Olha, posso te falar? Faça agora o que todo torcedor vascaíno queria fazer. Lucas Pedrosa, olha para essa câmera 3 e fale. Não é ir embora não, hein? É ficar no programa. Não, isso aí quem deveria fazer é metade do time do Vasco. Eles deveriam ir embora. Falar embora? Ele vai falar agora. Parabéns para a torcida do Vasco que, tomando já de 4, estava cantando enlouquecidamente no Maracanã. Mas isso é outra história. Vai, Pedrosa. Vamos lá, Fernanda. A gente ainda vai falar da parte técnica e tática, até porque a gente vai ter 10 dias até o próximo jogo do Vasco. Mas eu vou falar aqui sobre o sentimento do torcedor realmente, porque eu não consigo achar outra justificativa a não ser a falta de vergonha na cara desse elenco ontem, depois de mais uma goleada, depois de mais uma humilhação em 2024. A gente precisa lembrar que isso não é uma coisa esporádica que aconteceu com esse grupo. Esse grupo ele vem protagonizando humilhações e vexames com a camisa do Vasco desde o início da temporada. E eu lembro aqui, Nova Iguaçu, Água Santa, porque apesar de ter passado na classificação, você tomar 3 gols em São Januário e tomar uma virada é uma vergonha. Aí veio o Criciúma de 4-0 e agora a maior goleada que o Flamengo aplicou no Vasco na história do Clássico dos Milhões. Então assim, cara, eu poderia muito bem falar, o técnico errou nisso aqui, errou naquilo ali. Mas, na verdade, eu não consigo enxergar outra forma, além da vergonha que esse grupo vem protagonizando. E o torcedor tem todo o direito de ficar com raiva, de cobrar, de brigar, porque é um grupo que não respeita a camisa do Vasco da Gama. Que não tem a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque um jogador de futebol, que ganha muito bem, que mora num ótimo lugar, que joga num grande clube, que tem todo o suporte de alimentação, fisiologia, fisioterapia, preparo físico e se diz profissional e vai pra dentro de campo tomar de 6-1 com a camisa do Vasco num clássico no Maracanã, ele não tem vergonha na cara. Ele deveria chegar em casa e pedir desculpa para a família dele, para os seus atletas, para os seus amigos, porque o torcedor do Vasco atravessa estado, pega 2, 3 horas de ônibus, de carro, paga ingresso, compra camisa oficial, paga sócio torcedor, tá sempre apoiando para você aí, que tirando 3 ou 4 ainda honram a camisa do Vasco, para você aí protagonizar a vergonha que você protagonizou ontem no Maracanã. E não é só um dia não. Você está protagonizando essa vergonha com a camisa do Vasco 2024 inteiro. Não dá para normalizar o que aconteceu. Tanto os jogadores dentro de campo, quanto a diretoria vergonhosa. Senhor Lúcio Barbosa, o senhor prometeu que o Vasco da Gama ia fazer grandes contratações em 2024, que o torcedor teria um dos 5 maiores orçamentos, um dos 5 melhores times do Brasil, e o senhor está comandando um time que passa vergonha atrás de vergonha. O Vasco da Gama não entrega nada para o seu torcedor. E é há muito tempo, é há 24 anos que isso acontece. E vocês, que injetaram mais de 300 milhões, não conseguiram montar um time decente a ponto suficiente de não ser humilhado para o Flamengo no Maracanã, humilhado para o Criciúma em São Januário e humilhado para o Nova Iguaçu e quase foi humilhado para o Água Santa, coisa que não aconteceu por detalhe. Tem que agradecer muito de ter passado do Fortaleza, porque esse grupo de jogadores e as pessoas que comandam o Vasco não merecem um torcedor vascaíno. Vocês são incompetentes, vocês não têm vergonha na cara e vocês não têm a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. É uma sacanagem, é cagar na cabeça do torcedor. Se você for olhar o segundo gol e o terceiro gol do Flamengo, é cagar na cabeça do torcedor, que as pessoas estão olhando e o torcedor não merece isso. Repito, 80%, 90% desse elenco do Vasco da Gama não merece vestir a camisa desse time, porque vocês estão de falta de vergonha na cara, vocês estão sem a mínima competência para vestir a camisa desse time. A gente pode falar, repito, da parte técnica, da parte tática,
Mas o que vocês fizeram ontem foi falta de vergonha na cara, falta de postura, falta de entender o clube que vocês vestem de mais de 15 milhões de pessoas, tetracampeão brasileiro, tricampeão continental e que vocês não têm peito nem postura para vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque o que vocês fizeram ontem foi a maior humilhação da carreira de vocês. E tomara que isso seja lembrado sempre. Tinha que colar no vestiário aqui, ó, na cara de vocês, o 6-1, para vocês se lembrarem sempre que vocês envergonharam mais de 15 milhões de pessoas. Calma, Calabresa, calma, Calabresa. De uma goleada histórica, né? E aí, quando ele fala que é a maior vergonha, é porque realmente esse grupo vai embora daqui a pouco e daqui a 5 anos a gente vai fazer matérias no Rio de Janeiro, a gente vai relembrar o confronto, enfim, e recentemente isso fica mais latente, as pessoas vão lembrar de um placar elástico num clássico regional tão potente como o clássico entre Vasco e Flamengo. A gente fez um 11 contra 11 aqui e entendemos que com os desfalques do Flamengo e aquelas peças que tinham à disposição, que o Flamengo, assim, o 11 contra 11 não era, ganhou 11-0 o Flamengo. O que eu tô querendo dizer é que o time do Vasco não é um time, assim, tecnicamente horrível, ruim, para tomar uma goleada dessa. Então, o que acontece, Venê? Não é um time tecnicamente ruim, horrível para tomar uma goleada dessa, mas é um time que a gente já mostrou aqui, já falamos há muito tempo, que se não tiver um reforço, não vai brigar por nada, a não ser para não ser rebaixado novamente nessa temporada. E os jogadores do Vasco, eles fizeram ontem algo que aqui no futebol brasileiro, infelizmente, é normal. Depois de uma vergonha ou um resultado extremamente negativo, ninguém bota a cara para falar. A assessoria apenas emite um comunicado dizendo que nenhum jogador vai falar. Por que não vai falar? Porque os jogadores, eles não falam com a imprensa, eles falam com o torcedor. E aí, o Álvaro Pacheco, que acabou de chegar, a gente viu numa entrevista coletiva, ele pediu desculpa 5 vezes. Era isso que um jogador... Quantas vezes? 5 vezes, que eu ouvi na entrevista coletiva. Ele pode ter falado até mais. Ou 6, talvez. Enfim. Foi mal, Pedrosa, eu não poderia perder a oportunidade. Mas eu acho, assim, uma pena. O Álvaro Pacheco, ele ia acabar de chegar e ele tomar a responsabilidade, eu entendo, o treinador ele tem que falar mesmo. Achei legal da parte dele, ele assumiu o erro dele, pedir desculpa, mas um jogador deveria ter falado com a torcida, não é com a imprensa. E, lamentavelmente, ninguém fala. Por que ninguém fala? Isso é uma cultura do futebol brasileiro que eu acho horrível. Eu estou dando exemplo de ontem, mas acontece em vários clubes. No Flamengo acontece, no Botafogo, no Fluminense acontece. Mas os jogadores, como o Pedrosa mencionou aqui, eles protagonizaram um vexame absurdo, que vai ficar marcado na história deles, não só do clube, e eles deveriam ter falado alguma coisa, a não ser o pedido de desculpa para a torcida vascaína, que a gente sabe que se não fosse a torcida do Vasco, o Vasco estaria numa situação bem pior. E é por isso que quando acaba um jogo desse calibre e vem um jogador bota a cara, geralmente o Gabigol pelo Flamengo faz, a gente valoriza. Olha aí que legal, o jogador falou, o jogador botou a cara, o Felipe Melo no Fluminense sempre bota a cara. O negócio não tá bom. Você pode não concordar com o que ele vai falar. Mas ele botou a cara. Mas ao menos ele se expõe ali. E é difícil botar a cara. E pra você, Pedrosa, e aí essa fala sua, já vamos partir pra você, pra gente saber do Flamengo, o lado do Flamengo. O lado do Vasco, a questão o que a gente entendeu que não foi um problema tático ou técnico, foi um problema de postura. O Vasco desmoronou depois do gol do Flamengo e acabou, tudo ruiu. Agora eu vou analisar o jogo de forma serena. O Vasco conseguiu abrir o placar, o Vasco achou um gol com o Verratti, isso tem que ser deixado claro. E um o belo Vasco gol, achou um gol com o Verratti, inclusive é o único jogador que eu vou salvar da atuação de ontem. Inclusive eu fiquei com pena dele no final do jogo, com a cara dele de tipo assim, cara, eu corro, me dedico, faço gol e não adianta de nada. Então o Vasco conseguiu achar um gol. Aí em 20 minutos até teve 2 oportunidades ali, uma que ele deixou passar e depois o Ryan conseguiu achar. O Flamengo já tinha percebido que o Ryan não estava fechando o lado direito. O lado esquerdo, com o Payet também fazendo a recomposição na segunda linha de 4, no caso, a linha à frente da defesa não estava dando certo. E o Flamengo é um time extremamente qualificado. Então o que aconteceu? Explorou o lado direito. Naquele momento ali o Maicon tem um erro grotesco de domínio de bola e não consegue afastar a bola quando ele deveria afastar. O Arrascaeta pega a sobra. Everton Cebolinha empata. E aí o Vasco volta a ser aquele time que a gente está falando da temporada inteira. Um time desatento, que se desmorona, que não tem psicológico quando tem obstáculos dentro da partida. O 2-1 vem de uma jogada de escanteio, de cobrança rápida, que é patética. Para um time como o Vasco da Gama é patética. O Amazonas deu mais trabalho ao Flamengo do que o Vasco defensivamente. O Amazonas foi muito mais consistente ao Flamengo do que o Vasco no jogo de ontem. O Lucas Piton fica olhando o Everton Cebolinha entrar. O Payet também fica olhando, eu não sei porquê, porque ele não marca sem a bola, é uma dificuldade muito grande. E aí o Pedro
Pedro de peito, no meio de 4 jogadores, consegue fazer o segundo gol. Ali desmorona, o Vasco acaba tomando a virada. Depois o Davi Luiz, sozinho dentro da área, consegue pegar uma bola a meia altura, com a perna ruim, digamos assim, e faz o terceiro gol, com todo mundo olhando o Davi Luiz. Então, Fernando, a gente pode falar de técnica e de tática, mas é falta de vergonha na cara, é falta de atenção, que é a marca desse time do Vasco na temporada 2024. E depois o Léo Pelé, que erra também de uma forma grotesca, que não se faz isso nem em escolinha, erra o passe e o João Vitor vai tentar corrigir a besteira que ele faz, acaba sendo expulso. E é outro também que não estava jogando absolutamente nada. O sistema defensivo do Vasco já é o pior do Campeonato Brasileiro e depois no segundo tempo foi só o protocolo, né? O Flamengo fez 3, brincando, deitando e rolando e humilhando o Vasco da Gama. O jogo acabou quando o João Vitor foi expulso. Vamos agradecer a grande audiência. Sabe quando a gente tá batendo de audiência, Vanir? Eu chutaria 6, não? 6 pontos? Vou nem falar. Acertei. Ô, Venê, e o lado do Flamengo? Olha. Quando o Verratti faz o gol, eu digo, nossa, vai ser um jogo bom. No início do jogo, já saindo o gol, você pensa que é um jogo movimentado. E aí, como falamos aqui, o Vasco toma o gol do empate e ali tudo desmorona. E o lado do Flamengo, para você? Proporcionalmente às críticas que o Pedrosa fez ao Vasco, vai ser os meus elogios ao time do Flamengo. Antes de mais nada, um elogio ao técnico Tite e à comissão técnica, porque claramente eles estudaram muito o novo treinador do Vasco da Gama. A gente pôde perceber isso no estilo de jogo que o Tite preparou para pegar o Vasco. E aí depois, vamos mencionar o gol do Verratti. E aí vai meu elogio ao time do Flamengo, porque eles não sentiram o golpe. Muito pelo contrário, eles souberam reagir, souberam tirar proveito da estratégia que o Tite havia montado, fez o gol de empate, logo depois conseguiu a virada em 2 boas jogadas do Cebolinha, uma com gol e depois uma assistência, e o golaço do Pedro de peito, e depois com o Davi Luiz conseguiu fazer o terceiro gol numa bobeada geral do setor defensivo do Vasco da Gama, e o Flamengo soube tirar proveito em todos os sentidos. Eu não consigo criticar ninguém, não tem quem criticar nesse time. Eu quero um destaque. Muito pelo contrário. Eu só tenho elogios a fazer, do gol ao ataque. Todo mundo fez uma boa partida. Vamos lá, foi um dia perfeito pro Flamengo. Peraí, eu quero que você me fale isso, mas daqui a pouco, eu vou falar agora uma coisa importante. Daqui a pouco eu quero que você me destaque quem foi pra você o grande personagem pelo lado do Flamengo. Eu preciso de tempo para pensar. É isso aí, galera. A maior humilhação aí da história do confronto entre Vasco e Flamengo, né? E sem falar que o mando de campo, apesar de ser no Maracanã, era do Vasco. Não sei se seria diferente, gente. Mas eu não consigo entender por quê. É por causa do dinheiro, né? Dá para entender. Por causa do dinheiro. Mas o Vasco jogar no Maracanã. Poxa, o mando é do Vasco. Aí o Vasco vai jogar no Maracanã. Aonde o mando é do Flamengo. Aí o outro jogo vai ser no Maracanã. Aonde o mando é do Flamengo. Então, tem coisa assim que eu não consigo entender, né? Nessas horas aí o dinheiro não tem que falar mais alto, né, gente? Não tem. O Vasco tem que jogar em São Januário, cara. Contra o Flamengo tem que ser em São Januário. Contra outros times, beleza, você pode tentar um jogo no Maracanã, mas contra o Flamengo e contra o Fluminense, o mando de campo do Vasco jogar no Maracanã é suicídio. A realidade é essa, é suicídio. Não é o ambiente da casa do Vasco, cara. O cara não entra ali pelo portão sabendo que é São Januário. Aqui é uma desculpa, não que isso seja uma desculpa, mas contribui, né? Contribui bastante para que aconteça o que aconteceu, o que a gente viu que aconteceu aí. O Vasco foi humilhado. Poderia ter sido mais. Olha a cara do Vene Casagrande. Feliz da vida, né? Como que não fica? Pegar um rival aí e meter 6-1 fora o baile, né? Foram 28 chutes no gol, cara. 18 no alvo. Perdeu de pouco. O Vasco perdeu de pouco. Poderia ter sido muito mais. 28 finalizações no gol e 18 no alvo. Foi pouco, né? Ainda bem que foi pouco, porque poderia ter sido mais de 6 aí. Mas vamos ver como será esse Vasco aí, desse novo treinador que teve uma semana para treinar e não deu certo, mas é normal. Trocou o treinador, você está reiniciando do zero um trabalho, né? Aí é isso aí mesmo que vai acontecer contra qualquer time.